Será que eu não gostava dos gibis de formatinho da Editora Abril lá na década de 80? Eu estive pensando, eu acho que eu nunca trouxe aqui um vídeo mostrando formatinhos da Editora Abril, nesse quadro onde eu apresento peças, edições da minha coleção. Hoje eu vou consertar isso, trazendo o personagem que eu mais gostava na minha infância, o Capitão América, aqui em formatinho da Editora Abril. Vamos juntos logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cassilvite na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, lá na frente a gente volta a conversar sobre isso. Combinado? Bom, galera, olha só, eu sinceramente eu não me lembro se eu já trouxe algum vídeo aqui mostrando formatinhos da Editora Abril. Eu sempre trago aqui formatinhos da Rio Gráfica e falo o quanto a briga foi acirrada ali no começo dos anos 80. Inclusive já fiz um vídeo falando que a Rio Gráfica dava de goleada na Editora Abril em matéria de lançamentos lá no finalzinho da década de 70, mais precisamente 1979 e comecinho da década de 80. Isso pode ter causado uma dúvida em muita gente aí. Será que o Cássio não gostava dos formatinhos da Editora Abril? Nada disso. Pelo contrário, eu gostava mais das cores dos gibis da Editora Abril e o meu personagem predileto era um que estava na Editora Abril, o Capitão América. Eu sempre adorei o Capitão América, aqueles desenhos desanimados da Marvel que passava na televisão. O que eu gostava mais era o Capitão América. Eu me lembro até hoje um episódio do desenho do Homem-Aranha, aquele lá do começo da década de 80, antes ainda daquele em que ele fazia parceria com o Homem de Gelo e com a Firestar, em que apareceu o Capitão América num episódio do Homem-Aranha. Eu pirei com aquele desenho, eu adorava o Capitão América. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a primeira fase do gibizinho do Capitão América na Editora Abril. Os primeiros números até um momento em que houve uma virada e o gibi passou a se chamar Almanaque do Capitão América. Aí eu interrompo o vídeo e isso vai se tornar história para um vídeo futuro. Antes disso, eu só preciso lembrar a todo mundo aí a minha parceria com a Amazon. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? E quero aqui, ó, agradecer muito mesmo a galera que vem me ajudando aí. Nos últimos 2-3 dias voltou a ter compras ali no link. Eu tô muito grato mesmo, tá bom, galera? Bom, vamos lá, porque são bastante edições aqui. Eu não tenho todas as edições dessa fase, mas eu vou mostrar para vocês aqui tudo aquilo que eu tenho. Todas essas edições aqui, ó, nenhuma delas é que eu guardei da época. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas era o seu personagem predileto na editora predileta, por que raios você não guardou nenhuma edição do Capitão América?
E eu vou te responder com toda sinceridade, não sei. São coisas que, assim, eu não tenho como explicar, vai ali do momento. Eu já comentei aqui várias vezes que algumas vezes eu me desfiz da minha coleção e comecei a retomar, e desfiz de novo, comecei a retomar. Então todos esses números aqui foram conseguidos posteriormente, ou em sebos, ou com amigos, ou leilões, ou Mercado Livre. Tá bom? Vamos lá, vou começar mostrando para vocês. Infelizmente eu não tenho a Capitão América número 1. Aliás, eu nunca tive a Capitão América número 1, tá bom? É um gibi que eu nunca tive nas mãos, nem na época. Eu não comprei o Capitão América número 1. Aliás, eu vou contar para vocês, eu só fui conseguir começar a colecionar o Capitão América um pouco mais para frente. Mas vamos lá, então, o número 1, eu não tenho aqui aquela capa icônica, famosa, né? Todo mundo conhece aquela capa do Capitão América número 1, mas infelizmente eu não tenho na minha coleção e hoje em dia para conseguir, olha, custa um fígado e um rim para você conseguir aquela edição. Mas a minha coleção aqui, ó, começa no Capitão América número 2. Olha só, já logo na capa aqui nós vemos o Capitão América numa situação difícil aqui, ó, contra o Hulk, que era um personagem da Rio Gráfica, e aqui embaixo, Surfista Prateado enfrentando um outro personagem que era da Rio Gráfica, o Homem-Aranha, ou seja, a Abril tentando ali puxar a galera que estava acompanhando a Rio Gráfica para suas publicações. Então, inteligentemente aí, eles já colocaram aqui, ó, já logo no número 2, na capa, sem mencionar o nome dos personagens, esses dois grandes aí que estavam na concorrente, né? Vamos lá, a história aqui se chama Fim da Solidão, uma produção de história de Stan Lee e arte de Jim Steranko, que é espetacular. Eu adoro o trampo do Jim Steranko, ele não fez tantos trabalhos assim na Marvel, mas aqui o Capitão América está excelente e a fase dele no Nick Fury, que foi publicado em 2 edições nessa coleção preta, é espetacular. Quem não tem, procure o Nick Fury dessa coleção preta aqui, com arte do Jim Steranko, é sensacional. Então vou mostrar aqui para vocês essa minha edição, obviamente está bem rabiscada aqui em cima, né? O dono do gibizinho na época rabiscou, mas olha só que bacana. A editora Abril começou numa fase muito legal aqui do personagem. Olha só aqui ó, a participação do Hulk, ele pintado num verde meio aguado aí, né? A editora Abril não começou a publicar as histórias desde do primeiro, porque o Capitão América já tinha sido publicado no Brasil pela editora Ebal e pela editora Block. Qualquer dia eu trago também a minha coleção do Capitão América da Block para mostrar para vocês, tá bom? E olha aqui, nós temos a volta aí, na verdade, um novo parceiro, né? Um novo Buck Barnes. Olha só que página dupla bacana, né? Uma splash page dupla bem bacana. E essa mesma edição traz aqui ó, uma segunda história, que é o Surfista Prateado contra o Homem-Aranha. É um confronto que se você for botar ali na ponta do lápis mesmo, teoricamente o Homem-Aranha teria muito pouca chance contra o Surfista Prateado, né? Mas é uma história bacana, o Surfista ele se contém aqui um pouco nesse combate e tal, até porque a gente conhece a personalidade do Surfista Prateado, pelo menos como era a personalidade do personagem na época. Hoje em dia eu não sei como está, porque tem muita alteração, né? Os heróis não são mais como eram antigamente. Essa edição aqui foi publicada então em julho de 1979, o que nos traz aí que o Capitão América número 1 foi publicado em junho de 79, junto com Heróis da TV número 1 e O Terror de Drácula. Tenho aqui também ó, a edição de número 3, com essa capa linda do Capitão América, olha só, que bacana. Ah, uma curiosidade, mostrar aqui atrás, ó, os bonequinhos da Gulliver. Cara, eu tinha quase todos, eu enchi o saco.
Eles tinham dois formatos. Tinha um que era todo de uma cor só, de plástico. Essa série eu tinha todos. E tinha os de vinil. A gente falava que eram os bonecos de vinil, que eles eram pintados à mão e tal. E era uma borracha. Essa série era bem mais cara que a outra. Eu tinha alguns. Eu não cheguei a ter todos, porque era muito mais caro, né? Esses coloridos você comprava um saquinho que via, se eu não me engano, 4 ou 5 personagens. Então vamos lá. Mostrar aqui para vocês a história que faz parte aqui da edição. A história não começa com o título, provavelmente o título está no final da história. Vamos ver aqui. Essa aqui é uma edição que tem... É a edição toda a mesma história do Capitão América. Essa aqui não traz duas histórias, olha só que bacana. Também faz aí arte do Steranko. Olha, ele tinha uma arte assim diferente, um negócio meio psicodélico, era sensacional. Tenho também o número 4, olha só, foi aqui o surgimento do Falcão, né? Bem bacana. E mais o poderoso Thor. No começo era bem estranho essa relação dos dois gibis, Capitão América Capitão América e Heróis da TV, porque os personagens que saíam em Heróis da TV saíam também no Capitão América. E o próprio Capitão América saía também na Heróis da TV, então era meio confuso e tal. Eu não curtia muito. Aqui já é uma fase desenhada pelo Gene Colan. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu não sou muito fã da arte do Gene Colan para o Capitão América, para outros personagens heróicos, né? Eu gosto dele no Terror de Drácula, mas olha aqui. Que bacana. E essa história aqui tem uma peculiaridade, né? Ela começou a ser publicada aqui no Capitão América número 4 e ao final tem fim, mas eles dizem que a história continua na Heróis da TV número 4, na Heróis da TV de outubro. Eu não sei se é a número 4 ou a número 5. Mas era bem estranho. Então você comprava o gibi do Capitão América e você era obrigado a comprar o Heróis da TV também, que era um gibi mais caro, né? Tinha mais páginas e tal. E depois nós temos aqui uma história do poderoso Thor. Olha só. Bem legal. Da fase do Jack Kirby, né? Eu adoro essa fase aqui do Thor, olha. Então aqui Capitão América e Thor no número 4. Tenho aqui, ó, Capitão América número 5, que traz aí o desfecho dessa aventura com o surgimento do Falcão, né? A derrota do Caveira. Essa história é muito bacana. O Caveira, ele assume o corpo do Capitão América, do Steve Rogers, né? Na verdade, ele troca. Então o Steve Rogers fica no corpo do Caveira e o Caveira fica no corpo do Capitão América. É bem interessante essa história aqui. Aqui nós temos o Falcão com aquele primeiro uniforme dele, né? Que era bem carnavalesco. Bem estranho. Vamos ver aqui se a história finaliza. Fim. A história tem um final. E aí nós temos de novo o poderoso Thor. Olha só. Em mais uma aventura aqui junto com o Capitão América. A Capitão América número 6 eu não tenho na coleção. E eu tenho a número 7. Olha só. Número 7. Aqui traz também o Mestre do Kung Fu. A origem do Mestre do Kung Fu. Essa edição também está bem surradinha. Olha só. Aliás, essa aqui eu preciso fazer uma restauração melhor nela. Vou fazer isso hoje mesmo. Terminando de gravar esse vídeo aqui, vou fazer essa restauração nessa edição. Eu não gosto de ver as edições assim nesse estado. Aqui mostrar mais um pouquinho da arte para vocês. Ó, Gene Colan na arte. A seção de cartas. Capitão América responde. E aí tem aqui, ó, um texto, né? O super criador e suas criações, falando aí do Stan Lee, provavelmente
da criação do mestre do Kung Fu, o Shang-Chi, e aqui a história contando a origem, né, do mestre do Kung Fu. Lembrando, o mestre do Kung Fu foi um dos gibis de muito sucesso da Block, dos heróis da Block. Só ele e o Homem-Aranha ficaram ali desde o comecinho até o final da publicação, né? Houve uma época em que a Block só estava publicando o Aranha e o mestre do Kung Fu. E o mestre do Kung Fu teve uma importância tão grande que quando o gibi foi cancelado pela Block, eles rapidinho lançaram um outro personagem, um gibi chamado Histórias do Kung Fu, para substituir. Eu tenho um vídeo aqui no canal dessa coleção aí. Bem legal, né? Aí não tenho o número 8 e no número 9 nós percebemos aqui ó, uma diminuição no tamanho da revista, tá vendo? O que era formatinho passou a ser formatitinho. Mas olha só, a número 9 e mais uma sensacional aventura do invencível Homem de Ferro. Então o gibi do Capitão América ele trazia só uma história do Capitão América de 20 e poucas páginas, né? E o gibi era complementado aí com um outro super-herói. No caso dessa edição, o Homem de Ferro. Olha só. Até aqui eu ainda não comprava o gibi do Capitão América. Ah não, minto. Foi exatamente nessa aqui, na número 9. Olhando a capa de novo agora, foi exatamente na Capitão América número 9 que eu comecei a minha coleção do Capitão América da Editora Abril, na época. E eu adorei. É uma capa que chama bastante atenção, né? Ele pulando assim, tem bastante ação. A de número 10, olha só. Essa eu acho que é uma das que está em melhor estado na minha coleção. E tem também o mestre do Kung Fu enfrentando a filha de Fu Manchu. Ou seja, na época, a irmã dele. Que nessa época, o mestre do Kung Fu ele era filho do Fu Manchu. Coisa que depois, alguns anos depois, teve que ser alterada, né? Essa origem aí dele. Por questões aí de direitos autorais do personagem Fu Manchu, enfim. Olha só. Capitão América. Ah, aqui a propaganda da Heróis da TV 10, onde ele vinha junto encartado na revistinha um daqueles bonequinhos do Gulliver que eu comentei. Ó, tá até com a página solta. Ó. Ah, mas é porque é o pôster. Então, voltando, eu tinha comentado, né, desses personagens aqui. Então, na Heróis da TV número 10, vinha um bonequinho daqueles de plástico, todo de uma cor só. Quando eu comprei a minha na época, veio o Duende Verde na minha edição. E essa aqui, ó, eu não sei se foi a partir do número 8 ou a partir aqui do número 10, né? Começou a vir pôsteres, olha só. Então, nessa edição aqui veio o pôster do Shang-Chi. E como eu fiz uma pequena restauração nessa edição, eu achei por bem deixar o pôster descolado da edição. E logo atrás aqui a seção de cartas, né? Capitão América responde. E a última história da edição, segunda e última, o mestre do Kung Fu, a filha do mal. Lembrando, as publicações tinham 52 páginas na época. Agora aqui, ó, Capitão América número 11, a volta do Falcão e mais o homem que matou Tony Stark. Olha só, que bacana. Também uma capa bem legal mesmo. As cores, né? Eu não sei o tipo do papel, eu não sei porquê. Da Editora Abril era bem mais legal que os da Rio Gráfica, hein? Bem mais legal. Então aqui nós temos também mais um pôster do herói do mês. Neste caso o Homem de Ferro. Que eu também deixei solto. E a história do Homem de Ferro aqui, ó. A história O Homem que Matou Tony Stark. Capitão América número 12. Capitão América, o Traidor. Olha só. Que bacana.
O Capitão América acusado de traição. Nossa senhora. Cara, eu lembro muito pouco dessa fase aqui. Eu preciso reler. Só que do jeito que eu tô com a minha pilha de leitura de inéditos aqui, eu não sei se eu vou conseguir não. Nessa edição não veio pôster, tá? Veio uma história aqui daquela série Contos de Asgard, que eram bem curtinhas, né? E uma história do mestre do Kung Fu. Isso aqui realmente era, hoje pensando assim, era bem chato. Esse rodízio tão grande assim de personagens e repetir os personagens nas edições, né? Nas duas publicações. O Capitão América número 13, olha só que capa legal. O Capitão América enfrentando gangues de motoqueiro. E neste número tem os Anjos de Satã, Mestre do Kung Fu e o Capitão Vingador. Nossa, quanta coisa, né? Anjos de Satã é o título da história do Capitão América. Então eles encheram de coisa ali na capa para dar a impressão de que tinha bastante histórias, né? Mas são as duas histórias de sempre mesmo. Aí tem uma história aqui, ó, do o Capitão Vingador. É um... pelo que eu tô entendendo aqui, algum dos personagens aí, por algum motivo, se tornou um super-herói amálgama. Ele provavelmente é o Rick, né? O Rick Jones, ele passou por várias coisas na Marvel. Então ele se tornou um super-herói aqui com características de todos os personagens. É uma história curtinha, de 4 páginas. Bem legal. E aí tem o mestre do Kung Fu, Os Olhos de Rubi. Eu confesso que na época o mix do Capitão América que eu mais gostava é quando vinha o Capitão e o Homem de Ferro, que era o meu segundo herói predileto na época. Número 14, o Retorno do Caveira, que nós tínhamos visto lá nos números 4 e 5, né? E aí aqui ele retorna, olha só, Perigo, Terceira Guerra Mundial. Eu nem sei se pode falar esse título aqui e o algoritmo me pegar. O herói do mês, Motoqueiro Fantasma, com aquelas cores, olha só, uniforme completamente diferente do que era o original, né? E Duelo na Dimensão Negra, uma história do Homem de Ferro. Opa, quase derrubei o Capitão América aqui, fica aí, Steve. Capitão América número 15, a sensacional ressurreição de Buck. E ainda tem o Surfista Prateado aqui embaixo. Olha só, a ressurreição de Buck. É definitivamente o Gene Colan para desenhar essas histórias do Capitão América, ou de super-heróis mesmo, para mim não dá certo. Ou um texto bem bacana aqui, ó, o Super Criador e Suas Criações, de novo agora falando do Surfista Prateado. A sessão de cartas e por fim, mais uma história do surfista, um dos personagens mais bacanas, viu, da Marvel, principalmente essa fase inicial aí. Temos aqui também o número 16, olha só, e aqui atrás, ó, propaganda do Falcon. E quem diria, hein? O Buck Barnes confessando que esperou 35 anos para matar o Capitão América. O Segredo de Buck. E aqui nessa fase, a Editora Abril pulava bastante histórias, viu, gente? Pulava mesmo assim, ó, na cara dura. Essa edição minha ficou sem o pôster. E o Surfista Prateado, Em Defesa da Minha Alma. Olha só. Ainda tem bastante gibi para mostrar, hein? Capitão América número 17. Finalmente, a Abril apresentando a origem do personagem. Olha só. Quem diria? E mais um super pôster grátis. Olha só.
que bacana. Esse pôster aqui, essa edição eu consegui num leilão lá do Roberto. E junto com ela veio o pôster original da edição, veio junto. Vou pôr umas imagens aí para vocês. Olha só que pôster bacana. Bacana, eu até mandei enquadrar, ele fica aqui no meu estúdio. Em alguns vídeos mais antigos, dependendo do ângulo da câmera, dá para enxergar ele, mas ele continua na parede até hoje. É um pôster muito bacana. Então vamos lá, ó. Nasce uma lenda com arte de Jack Kirby. Ou seja, aqui é a história que foi contada mesmo, não lá em 1940, mas na década de 60, né? Então é a história da origem mesmo. O pôster, olha só. O herói do mês é o próprio Capitão América. E na verdade aqui já virou o calendário. Calendário Marvel, olha só. Novembro de 1980. Bacana. E aqui eu acho que o gibi inteiro é a história da origem, hein? Não, ainda tem uma história curtinha do Punho de Ferro. Olha só, a primeira vez que o Punho de Ferro apareceu no gibi do Capitão América. Capitão América número 18, trazendo agora a origem da SHIELD. O poder de MODOK. Bem bacana, também a arte do Gene Colan. Aqui, o calendário Marvel de dezembro de 1980 era o poderoso Thor. Quando eu colecionava, eu nunca tirei os pôsteres das edições. E aqui, uma história do Nick Fury. Olha só. Batismo de Fogo se chama a história. Bem legal. Capitão América número 22, então não tenho nem o 19, nem o 20, nem o 21. Mas eu tenho aqui, ó, o 22. Aqui já tinha sido lançado ali o álbumzinho de figurinhas, né? Então na época eu tive a edição 21, eu tenho certeza que eu tive, porque vinha na edição 21 o álbum de figurinhas, as primeiras 4 figurinhas, né? Não consegui recuperar essa edição ainda, mas eu tenho aqui, ó. E essa aqui para mim é a melhor fase do Capitão América de todos os tempos. Indiscutivelmente, para mim não tem Mark Waid, não tem John Barney, não tem nada. A melhor fase do Capitão América é essa fase aqui, com a arte do grande Sal Buscema. Olha só, no covil da Hydra. Essa época aqui eu fiquei doido pelo Capitão América. Doido. Não tem discussão para mim como é a melhor fase, né? Olha, ele enfrenta aqui, ó, o rei do crime. Muito bacana. Que gibi, cara. Esse gibi é inteirinho só com história do Capitão América. Número 23, Capitão América e Falcão, prisioneiros do Doutor Estranho. Aqui já o Falcão com seu uniforme novo, né? Olha só, todas as cores do mal. Bem bacana. E o Capitão América aqui enfrenta o Batroc. Olha só, o Capitão América lutando aqui contra o Batroc, que depois veio a sair no filme aí e tal, né? Uma das cenas de luta mais icônicas. E aqui a segunda história também é do Capitão América. Então, aparentemente, né? Eu não sei se foi a partir do número 22, mas depois do número 18, em algum momento aí, começamos então a ter só histórias do Capitão América no gibizinho do Capitão América. E aqui, ó, o número 24, Capitão América contra o Escorpião. Um combate mortal em 40 páginas. Olha só. E aqui tava começando o melhor arco do Capitão América para mim, que
iria desembocar no Capitão América versus Capitão América. Olha só, essa edição aqui tá muito ruim, horrível mesmo, tá bem deteriorada. Um dia eu ainda consigo substituir essa edição aqui. E a segunda história da edição é A Noite do Terror. Olha só. Capitão América número 25, procurado vivo ou morto, capa sensacional, sensacional, icônica, me chamou muito a atenção e ó, uma aventura inédita, ou seja, até então as histórias publicadas no gibi do Capitão América eram republicações ou da Ebal ou da Block, né? A Block publicou também algumas histórias dessa fase aqui do Sal Buscema. Capitão América, herói ou bandido? Que arco, esse arco é fantástico. Eu reli o arco recentemente, olha só. A história já começa com um quebra-pau ali com o Nick Fury, que foi atrás do Capitão América por uns acontecimentos aí. E aí o Falcão se encontra num beco, olha só. Olha que história. Qualquer dia eu vou trazer só essas duas edições mostrando página a página para vocês, mas olha só. Falcão pega o Capitão América espancando ali um cidadão num beco, provavelmente um bandido. Só que o Falcão acha estranha essa atitude, vai lá, enfrenta o Capitão América, achando que é um impostor. Quando ele tira a máscara do Capitão América, olha só, o próprio Steve Rogers, ou não. Cara, que história fantástica, fantástica mesmo. A segunda história dessa edição, ó, continua aí nessa toada, o Capitão América sendo acusado aí de crimes. E na edição de número 26 nós temos Capitão América contra Capitão América. História espetacular, onde a Marvel fez ali a junção, ó, a incrível origem do outro Capitão América. E aqui eu não vou nem comentar muito aqui, porque dá um vídeo a mais para comentar com vocês aí. Mas, em linhas gerais, todo mundo sabe, o Capitão América foi criado na década de 40 e ao final da guerra parou de ser publicado e enfim. Na década de 50 tentou-se retomar o personagem com histórias mais atuais, sem envolver a guerra e tal, e não deu muito certo, não fez muito sucesso, foram poucos números publicados, até a volta do Capitão América lá na década de 60. Esse período da década de 50 foi retomado aqui como sendo não o verdadeiro Capitão América, mas um outro Capitão América, e isso é retomado aqui nessa história, é muito bacana. Olha só aqui, ó, o pau rachando entre os dois super-heróis aí. É eletrizante. Eu gostaria muito de ver esse arco aqui numa edição encadernada. Estamos chegando no fim. O Capitão América número 27. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado? Será que ele seria um herói ainda nessa época aqui, lá na década de 80? Ele teria condições? Olha só, bem legal. É uma história aí de realidade alternativa, né? O que hoje todo mundo conhece por What If. Na Editora Abril se chamava O que aconteceria... Não, chamava... O que aconteceria se. E na Rio Gráfica Editora era EC. Então é uma história longa, com 42 páginas. Termina aqui, ó, na página 42. E depois, para completar a edição, tem uma historinha aqui dos Contos de Asgard. No Capitão América número 28, nós temos o que aconteceria se o motoqueiro fantasma fosse aliado do demônio. Olha só, pela primeira vez aí uma capa do gibi do Capitão América sem o Capitão América. Olha aí, o motoqueiro fantasma naquela coloração que não era a verdadeira, né? É uma história bem bacana, bem bacana. Eu curti essas historinhas do que aconteceria se da época ali da década de 80. Olha só, história curtinha. Provavelmente a Abril cortou algumas páginas aqui, porque
as histórias tinham 22 páginas, essa aqui acaba na 18, então a Abril fez aquela mágica dela, né? Aí incluiu uma história do Falcão solo, o Dia da Vingança, onde ele enfrenta um personagem aqui bem genérico, né? Um arqueiro, um vilão aqui. Também é uma história curta, que não dá para saber se a história é realmente curta, 5 páginas só, ou se a Abril mudou a história, né? Cortou a história. E tem uma história do Capitão América, A Ameaça do Passado. Olha só, uma história do Capitão com o Falcão. Essa história aqui eu já tinha, na época que eu li aqui, eu já tinha lido na Block, onde o Capitão América enfrenta o filho do Barão Zemo. Olha só. E aí ele tem aqui, a ideia dele é fazer o Capitão América cair dentro de um tonel lotado aí da cola X lá, aquela que originalmente, né, na história original, prendeu o capuz na cabeça do Barão Zemo, mas um gibizinho bem bacana. A partir até, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, no finalzinho aqui, em setembro de 1981, a editora Abril anuncia aqui que a partir do próximo número, o Capitão América passaria a ter 84 páginas, tal qual Heróis da TV, que na época já tinha 84 páginas. Não, na verdade, Heróis da TV tinha 100 e o Capitão América teria 84. Alguns meses depois, Heróis da TV também passou a ter 84 páginas. Tá? E eu me lembro, eu fiquei muito contente isso aqui na época, 81, eu tinha o quê? 10 anos. Eu fui correndo falar para minha mãe, mãe, o gibi do Capitão América vai ter mais páginas, vai custar o mesmo preço. Olha a inocência do garoto, né? Eu pensava comigo, eles não vão aumentar muito o preço do gibi, não pode. Eles vão aumentar o número de páginas e vai continuar custando 55 cruzeiros. Doce ilusão, a partir do número 29, o Capitão América passa a se chamar Almanaque do Capitão América, com lombadinha quadrada, uma história espetacular, ao preço de 85 cruzeiros. Aumentou 30 cruzeiros na época, olha só. Então aqui, a partir dessa edição aqui, o nosso vídeo termina, porque o Almanaque do Capitão América é uma história para um próximo vídeo, tá bom? Então, galera, olha só tudo que eu tenho aqui da primeira fase do Capitão América. Eu gostaria muito de completar essa primeira fase aqui. A coleção completa do Capitão América foi até o número 214, por volta ali do final do ano de 1997. Final ou metade. Na verdade, no comecinho de 97, porque logo depois o gibi do Capitão América, X-Men, todos os gibis Marvel, à exceção do Homem-Aranha, passaram a se fundiram e começaram a ser lançados como Marvel 97, depois Marvel 98, Marvel 99, Marvel 2000, que era um gibi com 132 páginas, né? Então, se findou ali a coleção Capitão América no número 214. Olha só, eu não vou ter condições de fazer um vídeo mostrando tudo isso, né? Eu nem tenho essas edições. Hoje eu foco mais em conseguir os primeiros números das edições, até o número 30, 30 e pouco. Então eu vou, talvez futuramente aí, fazer um vídeo mostrando alguns dos almanaques do Capitão América, que foi do número 29 até o número 89, se eu não me engano. Tá? Foram 60 números do almanaque do Capitão América. Mas das 28 edições da primeira fase, eu tenho, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 22 das 28, faltam apenas 6 para eu completar. Uma delas, a Capitão América número 1, eu tenho consciência que eu jamais vou conseguir, porque o preço é muito caro, tá bom? Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham curtido aí, tenham sanado a dúvida se eu curtia ou não os gibizinhos da Abril. E agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado aí pela sua audiência até esse momento. Eu fico muito grato mesmo, tá bom? Gostaria de pedir para você o seguinte: deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se curtiu, se não curtiu.
Se por acaso não curtiu, quiser tirar o seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like, eu não vou diminuir em nada a minha gratidão. Pode inclusive colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Tá bom? Aproveito essa oportunidade, te peço então o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.100 vídeos aqui, tenho certeza que um desses você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!